Leitura diária. Deuteronômio, capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram. E de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse: Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos, e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim. Assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: Alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor,
a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali, disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Azer, disse: Bendito é Azer entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite, sejam de ferro e bronze, as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Amém? Para refletir. Convocado pelo Senhor para subir ao Monte Nebo, Moisés precisava despedir-se do povo que por tantos anos havia guiado e aprendido a amar como filhos. Não deve ter sido fácil para o idoso líder deixar para trás aquelas milhares de pessoas que tanto amava e pelas quais tantas vezes intercedeu. Um misto de sentimento e recordações deve ter ocupado seus últimos instantes de vida nesta terra. Suas últimas palavras foram uma bênção especial a cada tribo de Israel. Como Jacó abençoou seus 12 filhos em Gênesis 49, assim foi aflorada a paternidade de Moisés ao despedir-se dos filhos de Israel. A bênção de cada tribo representava um pouco de sua história e de como cada uma assumiria uma função diferente em benefício de toda a nação. De Ruben a Azer, cumpria-lhes executar o que Deus havia estabelecido e viver em paz uns com os outros. As habilidades deveriam ser esquecidas ou as motivações egoístas abandonadas a fim de dar lugar à vontade de Deus. Mas nem nessas coisas poderiam afetar o propósito divino final. O papel central de cada tribo era o de exaltar o nome do Senhor e torná-lo grandioso entre as demais nações. Pela última vez, Moisés achou-se na assembleia de seu povo. Novamente o Espírito de Deus repousou sobre ele, e na linguagem mais sublime e tocante, pronunciou uma bênção sobre cada uma das tribos, finalizando com uma bênção sobre todas elas. Semelhante à bênção dada às tribos de Israel, Deus possui uma bênção para cada filho seu. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a elevar este corpo à estatura de um povo cheio da bênção do Senhor, que guarda a sua palavra e observa a sua aliança. Contudo, como Laodiceia, corremos o risco de viver suas características como se fosse uma obrigação histórica a ser cumprida, quando na verdade é uma realidade que deve ser trocada por um coração no qual Cristo habita,
através da constante e maravilhosa obra do Espírito Santo. Tão perto como estamos do grande dia do Senhor, importa que o povo de Deus se coloque aos pés de Jesus e aprenda de suas palavras. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que em sua infinita misericórdia nos concede a maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus. Portanto, salvo pelo Senhor, mesmo que ainda seja difícil dizer adeus para aqueles que amamos, lembremos que há uma bênção eterna reservada para nós ao lado daquele que nos amou até a morte de cruz. Filipenses 2:8. Há uma promessa fiel e verdadeira para os filhos do reino, apenas aguardando o tempo de seu cumprimento. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. Amém?